né, em mais uma tarde, noite de evento. Eu vou começar com a leitura de uma página, tá? O livro é Vinha de Luz, capítulo 20. É um livro psicografado por Chico Xavier, né, um livro de páginas, e foi ditado pelo Espírito Emmanuel. Porta estreita. Confiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Jesus, está no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 24. Antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma estima na porta estreita sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador. Anseia pelo sacrifício que redime. Exalta o obstáculo que ensina. Compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição, nem espera senão a luz do entendimento, que a elevará nos caminhos infinitos da vida. Obtém o vaso frágil de carne, em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento. Reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas por onde transitam as multidões. Fugindo à dificuldade, empenha-se pelo menor esforço. Temendo o sacrifício, exige a vantagem pessoal. Longe de servir aos semelhantes, reclama os serviços dos outros para si. E no sono doentio do passado, atravessa os campos de evolução sem algo de útil a realizar, menosprezando os compromissos assumidos. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo as transformações da morte. Ah, se fosse possível voltar, pensam todos. Com que aflição acaricia o desejo de tornar a viver no mundo a fim de aprenderem a humildade, a paciência e a fé. Com que transporte de júbilo se devotariam então à felicidade dos outros? Mas é tarde. Rogaram a porta estreita e receberam-na. Entretanto, recuaram no instante do serviço justo. E porque se acomodaram muito bem nas portas largas, voltam a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Então, que a gente possa, refletir sobre essa mensagem de Emmanuel, na noite de hoje. Será que estamos sempre optando pelas portas largas nas nossas vidas, fugindo, às dificuldades que a vida nos apresenta? Então, que a gente possa refletir. Com isso eu vou fazer a nossa prece. Senhor Jesus, nosso mestre querido, queremos te agradecer, Senhor, por mais uma noite de estudo, de instrução, que o Senhor possa permitir que tudo transcorra na tua santa paz, que possamos receber ajuda, Senhor, intuições dos espíritos amigos que nos acompanham e que todos os irmãos que estão, Senhor, nesse estudo, encarnados e desencarnados, que possam, Senhor, sair daqui muito mais instruídos, muito mais fortalecidos, Senhor, com a tua palavra. Muito obrigada, que assim seja. Graças a Deus. Então, o tema de hoje, é trabalho, estudo e esforço no bem. E a gente vai começar lá na história, do livro Disciplina. A gente vai começar analisando também esse caso, que está no livro do Ramiro Gama, só que a gente vai pegar apenas uma parte, a parte que o Emmanuel faz uma pergunta importante para o Chico Xavier, E ele começa perguntando assim: está você realmente disposto a trabalhar na mediunidade com o Evangelho de Jesus? E o Chico responde: sim, se os bons espíritos não me abandonaram. Não me abandonaram, respondeu o médium. E aí o Emmanuel fala para o Chico que ele não será desamparado, mas que para isso tem uma condição, que ele trabalhe, estude e se esforce no bem. E aí o Chico fica meio ressabiado, ele acha que não aceitaria o compromisso, que não estaria em condições de aceitar o compromisso. E aí o Emmanuel
explica para ele que se ele tivesse disposto a respeitar os 3 pontos básicos, né, que seria a disciplina, como a gente já viu, que ele conseguiria sim, né? Que ele seria sim amparado. Então, o que a gente pode rapidamente desprender aí desse conto, né? Primeiro, a gente sabe que o Chico ele tinha receio, né, de que ele não estivesse à altura, né, desse compromisso. Mas a gente também sabe que antes da gente reencarnar, a gente assume, né, sérios compromissos. E o Chico, né, um espírito como o Chico, com certeza, ele se comprometeu, né, a trabalhar no bem, fazer essa grande obra que ele fez aí para nós, né, essa obra do espiritismo, da mediunidade e do Evangelho de Jesus que ele nos deixou, né? E é importante que a gente possa trazer esse estudo para nós, né? Esse conto, porque quem de nós nunca se perguntou se estava disposto, se estava pronto, né, para um trabalho, né, no bem que nos foi apresentado, né, em algum momento da nossa vida. E o Chico também, ele quis muito, né, porque além dele ter essa vontade dele de ajudar os outros, né, essa bondade, essa humildade, ele também queria muito entender o que acontecia com ele, né? Então ele também aceitou por conta disso, né? No momento em que ele se encontrou com esse espírito no açude, né? Ele aceitou também esse compromisso por conta dessa vontade dele de entender, né? Além da vontade de ajudar as pessoas, ele também queria muito entender o que acontecia com ele. Aí a gente vai falar agora rapidinho sobre a disciplina, né? Como a nossa irmã Lívia já falou, o Emmanuel falou aí sobre os 3 pontos básicos, né? Que seriam a disciplina. A gente viu que a disciplina provém da raiz latina da palavra discípulo, né? Isso a gente pode entender que o discípulo deve estar atento às orientações do seu mestre, né? E que a gente precisa da disciplina para poder atingir, né, um determinado objetivo que a gente tenha na nossa vida. Mas para isso, como que a gente vai obter a disciplina? Mais para frente, a gente vai entender que a gente precisa de dedicação, mas a gente também precisa da vontade, né? E a mediunidade com Jesus, ela está ligada também à disciplina. E para isso a gente precisa da vontade, e a gente vai entender um pouquinho melhor lá no finalzinho do estudo, tá? Então, assim, primeiro a gente vai analisar essas condições que o Emmanuel impôs para o Chico, né? A gente vai analisar ponto por ponto. Primeiro a gente vai começar pelo trabalho, tá? E a gente foi lá no Evangelho de Jesus, né? A gente pesquisou o que Jesus já dizia, né, sobre o trabalho. E a gente pode ver, ó, que de acordo com a visão espírita, né, Jesus enfatiza a importância do trabalho como um meio de crescimento espiritual e serviço ao próximo. E ele aponta 3 pontos importantes. Lívia, se você puder passar, por favor. Ó, a gente foi lá no Evangelho buscar os versículos, né, que Jesus apontava aí os ensinamentos sobre o trabalho. Trabalho como serviço. Jesus ensina que o trabalho deve ser visto como um serviço ao próximo, não apenas como um meio de ganhar dinheiro. A gente pode ver aí por esse versículo que está em Mateus, né? Quem quiser ser o primeiro entre vós será o servo de todos. Depois Jesus enfatiza também o trabalho com amor, a importância da gente trabalhar com dedicação, né? O que vocês fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Está lá em Colossenses. E também o terceiro ponto, Jesus também fala que o trabalho também pode ser um meio de autoconhecimento, né? E aí ele cita um trechinho aí no versículo da parábola dos talentos. Olha, então, agora que a gente já viu a visão, né, de Jesus, né, o que Jesus falava sobre o trabalho, a gente vai ver também a visão espírita sobre o trabalho, né? E a gente foi lá no Livro dos Espíritos, na questão 674, né, os espíritos superiores respondem à pergunta de Kardec sobre a necessidade do trabalho, se seria uma lei da natureza. E aí eles respondem que o trabalho é uma lei da natureza, e por isso mesmo é uma necessidade. E na questão 675, né, o Kardec também queria saber o que a gente deve entender sobre ocupação material, né?
se devemos entender o trabalho por ocupações materiais. E aí eles falam que toda ocupação útil é trabalho. Aí passando agora, a gente pode entender o quê? No Livro dos Espíritos, né? Na questão 677, os espíritos superiores eles dizem que o trabalho entre os homens tem duas finalidades importantes, que é a conservação do próprio corpo e o auxílio no nosso desenvolvimento, na nossa faculdade de pensar, e que assim o trabalho nos eleva acima de nós mesmos. Kardec também destaca essa obrigação que nós temos em nos tornarmos úteis, de acordo com a nossa possibilidade, né? E a gente também tem a obrigação de aperfeiçoar a nossa inteligência. E Kardec diz que isso também é trabalho. Já na questão 676, os espíritos superiores, eles dizem que o trabalho, além de ser uma expiação, é ao mesmo tempo um meio de aperfeiçoar a nossa inteligência, porque sem o trabalho a gente permanece na nossa infância intelectual. Aí agora a gente vai ver rapidamente a visão de Leon Denis sobre o trabalho. O trabalho é uma lei para as humanidades planetárias, assim como para as sociedades do espaço. Ele fala aqui que o trabalho suaviza-se na medida que o espírito se purifica e torna-se uma fonte de gozos para o espírito adiantado. Né? Ele diz também que pelo trabalho a gente doma as nossas forças cegas, as forças cegas da natureza, que o trabalho é sempre um refúgio seguro na nossa prova. E ele também aponta que o trabalho é a comunhão dos seres, que através do trabalho a gente se aproxima uns dos outros e a gente aprende a auxiliar. Então, o que a gente pode falar aqui da visão de Leon Denis, né? De mais importante é que à medida que o espírito vai se purificando, né, vai se elevando, né, o trabalho ele se torna uma fonte de alegria, né? O Emmanuel também vai falar sobre isso, que o espírito superior ele tem prazer de trabalhar, né? Porque as pessoas se enganam quando falam que quando alguém desencarnou que a pessoa descansou, né? Porque na verdade o nosso trabalho aqui no planeta Terra só está começando, né? O trabalho é incessante, a gente continua trabalhando no plano espiritual. Uma coisa importante também que o Leon Denis destacou no livro dele, nesse capítulo sobre o trabalho, é que ele explica por que a gente tem esse costume de ter uma ideia errada sobre o trabalho, né? Ele explica que na antiguidade romana, os romanos, né, eles escravizavam as pessoas, eles conquistavam os escravos através de guerras, de dívidas não pagas, né? E as pessoas naquela época, quando elas se tornavam escravas, elas faziam todas as funções para os seus patrões, né? Quando ela se tornava escrava, ela podia exercer várias funções para o seu patrão, né? Não só na agricultura, mas também na parte administrativa. Elas também eram usadas como gladiadores, né? E lutavam até a morte nas arenas. Também eram usadas como escravas sexuais, né? Escravos sexuais. E também faziam a função de professores, né? Então, por isso, a gente vem tendo essa visão errada sobre o trabalho, né? Essa ideia de trabalho ela foi corrompida, né, devido à antiguidade romana. E a gente pode ver também esse exemplo de escravo como professor no livro 50 anos depois, né? O personagem do Nestório, né, que foi uma das vidas sucessivas do Emmanuel, ele era escravo, né, do Lúcio e era professor da Célia, né? Ele tinha um grau de instrução, né, muito superior, e aí se tornou professor dela. Aí agora a gente vai ver a visão sobre o trabalho do Emmanuel, né? E a gente vai ver como tem uma conexão entre o que Jesus falou, entre o que Leon Denis falou, né? E entre o que o Livro dos Espíritos também, né? As informações que eles trouxeram. A gente vai ver aqui, no livro Pensamento e Vida, o Emmanuel fala que é indispensável que a nossa vontade abrace espontaneamente o trabalho por alimento de cada dia. Né? Ele fala também que a gente sabe que a lei do trabalho é um roteiro da justa emancipação. Sem o mundo,
Sem ela, o mundo mental dorme estagnado, né? Então, praticamente a mesma coisa que Jesus nos disse, né? E o que Leon Denis nos disse, e o que o Livro dos Espíritos também nos disse, né? Que se a gente não trabalha, a gente não evolui, a gente dorme estagnado, né? E Emmanuel fala coisas muito importantes aí nessa citação. Lívia, você pode passar? Por favor. Obrigada. Então, o Emmanuel, ele fala que é imprescindível que a gente tenha vontade de trabalhar, que essa vontade seja espontânea, né? De trabalhar e servir no bem. Né? Ele fala também a importância do nosso trabalho sem recompensa, porque esse movimento nobre que a gente tem em direção ao bem, isso contribui para que a bondade celestial se estenda ainda mais sobre nós. Então, à medida que a gente vai trabalhando, né, sem interesse nenhum pessoal, né, sem aquela necessidade de retorno, a gente está conquistando, né, a bondade celestial, o concurso dos bons espíritos sobre nós. O Emmanuel também fala que os espíritos elevados, eles são conscientes de que esse trabalho que lhes é imposto, né, é para que eles avancem. Ele já tem essa consciência, né? Ele faz também uma importante colocação sobre o trabalho, né? Ele fala que as nossas tarefas remuneradas, né, apesar de conquistarem o agradecimento daquelas pessoas para quem a gente trabalha, né, elas, mesmo assim, elas permanecem restritas a essa troca vulgar, né, essa troca comum do mundo material, né? E o que a gente pode entender sobre isso? Nós sabemos que nós estamos a serviço de Deus, de Jesus, aonde quer que nós estejamos, né? Então a gente precisa fazer o nosso melhor no nosso trabalho, né? Sermos sempre melhores nas nossas funções. Mas acontece que quando você faz um trabalho desinteressado no bem, para uma pessoa que você sabe que não vai ter retorno nenhum, né? E que não é remunerado, você naquele momento, você está se igualando àquele irmão, está se igualando como irmão, né? E aí isso faz com que você se eleve mais espiritualmente, moralmente. E a gente pode, desculpa, entender que a concordância e a sintonia dos pensamentos entre Jesus, né, o Evangelho, Kardec e os espíritos superiores, né, Leon Denis e Emmanuel, com a sua visão de evangelizador. A gente pode ver essa sintonia, essa conexão, né, de pensamentos. E isso acontece muito na doutrina espírita. Isso é maravilhoso. Passando agora, a gente vai... Deixa eu beber uma água. A gente vai falar sobre o estudo, né? A gente vai entender o que Jesus falava, né, já sobre o estudo no Evangelho. Jesus valoriza o estudo como um meio de crescimento espiritual e autoconhecimento, e também desenvolvimento intelectual. E a gente vai ver agora os 3 pontos, né, que Jesus falava em relação ao estudo. Primeiro, como busca da verdade, né? Ele dizia que a gente deveria buscar no estudo, né, não apenas como um simples acúmulo de informação e conhecimento, mas sim para que a gente pudesse buscar a verdade. Então, através desse versículo de João, né, conhecereis a verdade vos libertará, a gente pode depreender isso. E no segundo ponto, como desenvolvimento intelectual, né, o mestre exorta a valorização do desenvolvimento intelectual como um meio de compreender melhor os desígnios de Deus, né? Também está ligado a esse versículo de João, né? E aí a gente pode utilizar esse versículo como exemplo. Amarás o seu Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente, e com toda a tua mente. Jesus também enfatizava a importância do aprendizado contínuo e da busca por conhecimento ao longo da vida. Ele também destaca que o estudo pode ser um meio de autoconhecimento, né, e compreensão de si mesmo. Aí a gente pegou esses 2 versículos aqui, ó. Todo escriba instruído sobre o reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E o outro que está em Mateus. Tudo quanto vocês querem que os homens lhes façam, façam vocês também a eles, pois essa é a lei dos profetas. Aí agora a gente vai ver o estudo na visão espírita. E a gente começa com aquela frase, né, da mensagem que foi recebida
por Kardec, né, pelo Espírito de Verdade, em 1860, que está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 5. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. O que a gente pode entender sobre isso? A gente vai já falar. Primeiro a gente vai dar uma olhada na visão de Emmanuel, na importância do estudo, tá? A gente foi lá no livro Doutrina e Escola e pegou uma mensagem que tem o nome Estudo como Dever. E ele fala assim: compreendamos assim nas instituições do Espiritismo que restaurou o Evangelho para a atualidade o culto do estudo edificante como um dever. Depois ele fala que o conhecimento é a porta amiga que nos conduzirá aos raciocínios mais puros. Está no livro Consolador. E aí a gente vai ver agora também rapidamente a visão de Leon Denis, depois a gente vai comentar tudo. A visão de Leon Denis sobre estudo, né? Sobre educação. Como a educação da alma é o objetivo da vida, importa em resumir seus preceitos em palavras, aumentar tudo quanto for intelectual e elevado. Está lá no livro Depois da Morte. E ele também fala que o estudo é a fonte de ternos e puros gozos, liberta-nos das preocupações vulgares e faz-nos esquecer das tribulações da vida. Aí agora a gente vai fazer um breve comentário, tá? Para Emmanuel, a gente deve cultivar o hábito do estudo edificante como um dever, né? Por isso que era um dos 3 pontos básicos lá, né, das condições que ele impôs para o Chico. Porque para o Emmanuel, o conhecimento é alimento do espírito, assim como o pão material é alimento para o corpo. Né? Ele faz essa comparação aí maravilhosa para que a gente possa entender, né, a importância do estudo. E o Leon Denis, ele faz também um apontamento importante no livro, que ele fala que o estudo deve ser edificante, o livro deve ser edificante, a gente deve ter atenção ao que a gente lê. Porque da mesma maneira que um livro edificante nos instrui, um livro que não seja edificante, né, que traga informações vulgares, pode também fazer com que a gente disperse muito o nosso pensamento, né, as nossas ideias, e a gente acabe se conectando com espíritos zombeteiros, né, que não tenham essa intenção de progredir, e a gente acaba ficando estagnado na nossa encarnação. Aí, ó, dessa forma, a gente precisa encarar o estudo como uma obrigação, não para que a gente se envaideça intelectualmente, e sim para que a gente possa, através da instrução, né, se iluminar, né, porque a gente se iluminando, a gente vai aprender a cooperar pelo trabalho, e aí a gente vai trabalhando, a gente vai alcançar um aperfeiçoamento moral e espiritual. Os espíritos superiores, eles também enfatizam para a gente, né, a importância da instrução, como a gente viu, né? Mas não para que a gente se orgulhe, não para que a gente se vanglorie, e sim para que a gente se depure e se torne humilde. Então a gente deve usar o estudo, né, para se tornar cada vez mais humilde, para que a gente possa ir aprendendo também a domar as nossas mais tendências, né? A partir do momento que a gente estuda o Evangelho, que a gente se instrui, medita nas mensagens de Jesus, a gente sente a necessidade de ser bom, de mudar, né? De sermos melhores espíritas, melhores cristãos, melhores filhos, melhores profissionais, enfim. E aí a gente vai agora comentar um pouquinho dessa mensagem, né? Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. No livro Estudando o Evangelho, de Martins Peralva, ele comenta essa mensagem. E ele fala uma importante... ele explica, né, uma questão muito importante sobre a instrução. Ele reforça que a instrução e o amor são ferramentas que precisam estar nas nossas mãos sempre, né? Nós espíritas. Que a gente nunca deve obter o estudo sem amor, nem o amor sem o estudo. Porque o conhecimento, ele necessita estar acompanhado da bondade e vice-versa. Porque só a gente tendo esse conhecimento, né, através do amor e da bondade do coração, a gente vai aprender a diferenciar o erro da verdade e a treva da luz. O Emmanuel também faz um apontamento importante para nós, né, que nós temos o dever de estudar, aprender e aplicar. Ele enfatiza a nossa responsabilidade de espíritas
de exemplificar o nosso conhecimento sempre também com amor. Né? Como a nossa irmã Rita falou, na segunda-feira, o espírita ele precisa estudar, né? Na segunda não, no sábado. O espírita precisa estudar também para ter um acervo de conhecimento, né? Mas a gente precisa procurar obter o estudo com amor, com humildade, para que a gente não se envaideça e não atraia a atenção desses irmãos, né, desencarnados, que são muito vaidosos, porque isso não é bom para o espírito, né? A gente precisa sempre conservar o sentimento de humildade. E tudo que a gente fizer com amor, né, seja o trabalho, seja o esforço no bem, seja o estudo, tudo que a gente fizer com amor, a gente pode ter a certeza absoluta de que vamos estar sempre amparados pelos espíritos amigos, que vão nos instruir, nos dizer como fazer, vão nos intuir e nos ajudar, né, a continuar aí nesse caminho. Então, agora a gente vai falar sobre o último tópico, que é o esforço no bem, né, a gente vai falar rapidinho. E a gente foi lá também no Evangelho buscar o que Jesus falava sobre o esforço no bem, né? Jesus ressalta o esforço no bem como uma forma de elevação espiritual também, né? E autoaperfeiçoamento. E como um meio de servir o próximo, né? Ele falava também da perseverança. Jesus ensina que o esforço no bem requer perseverança e não desistência diante dos obstáculos. E a gente achou isso lá no versículo de Mateus, capítulo 7, versículo de 7 a 8. Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei na porta e será aberto para vós. Aí no segundo ponto, Jesus aponta o esforço no bem como um meio de superar as nossas próprias tendências negativas e cultivar as nossas virtudes. Ele enfatiza a importância de assumir a responsabilidade pelas próprias ações e não culpar os outros. E aí a gente conseguiu identificar isso nesses 2 versículos. Se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e lança-o para longe de ti. Por que vês o cisco no olho do teu irmão e não percebes a viga no teu olho? Olha aí a conexão com a doutrina espírita, né? A gente pode entender que o esforço no bem, ele não está ligado apenas ao trabalho material que você possa vir fazer a uma casa espírita. O esforço no bem é muito abrangente, mas ele começa, em primeiro lugar, o seu esforço de se melhorar como pessoa, né? De fazer a reforma moral, né? De você se evangelizar, de você, como eu já falei, né? Da gente ser melhor, né? Aonde a gente estiver e acabar sendo, não um exemplo, né? Porque exemplo pra gente é Jesus, é Chico, é Divaldo, é Maria Tereza, mas é como se a gente fosse um pontinho de luz, né? Onde quer que a gente esteja, né? Com o conhecimento que a gente está começando a ter, né? Com as instruções que nos são dadas através do Evangelho de Jesus, a luz da doutrina espírita. Aí agora, ó, a gente vai ver aqui o esforço no bem e a doutrina espírita. E a gente começa com aquela frase, né, impactante de Kardec, que está no capítulo 17, item 4, do Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. E aí a gente vê também no livro Estudando o Evangelho, uma citação do Martins Peralva, no capítulo 2. Aquele que sente dentro de si uma reixa de claridade divina pode e deve influenciar no sentido de que todos participem de seu programa de aprimoramento. Essa influência nem sempre se verificará pelo maior número de livros que escreve ou de conferências que profere, mas pela efetiva exemplificação no bem. É aí o ponto do meu comentário, né, que eu acabei de fazer, né? A gente tem sempre que contribuir, né, para o aperfeiçoamento moral, em primeiro lugar o nosso e aonde a gente estiver, né? E depois o Leon Denis fala no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, o homem consciente de si mesmo, de seus esforços latentes, sente crescer em suas forças na razão dos seus esforços. Sabe que tudo de bem que desejar há de mais cedo ou mais tarde realizar-se inevitavelmente. Está no capítulo A Vontade. Então, o que a gente pode entender, né, sobre isso? Primeiro, quando Jesus aconselhou os seus discípulos, né, na época,
ide pregai ide pregai o evangelho, né? Quando ele aconselhou isso, ele não estava exaltando apenas a importância, né, dos seus apostolados de irem levar consolo aos aflitos, aos irmãos sofredores que eles encontrassem no caminho. O mestre também estava objetivando que esses nobres companheiros, ao passarem de cidade por cidade, de aldeia por aldeia, que eles preparassem essas almas para o reino dos céus, né? Através do conhecimento construído, né, pelas suas pregações e seus conhecimentos sobre a vida futura. Então, sendo assim, a gente pode entender o quê? Que nos cabe na obra coletiva, né, evolutiva, que a gente possa contribuir para o aperfeiçoamento de todos nós, de todos os seres, né? Ainda que por uma contribuição mínima, porém muito valiosa, por meio da vontade, do amor e no esforço do bem, né? O Emmanuel fala que as dificuldades terrestres efetivamente são enormes e os seus obstáculos reclamam grande esforço das almas nobres em trânsito no planeta. Mas é imprescindível não perder cada discípulo o cuidado consigo próprio. E mais à frente, isso é no livro Caminho, Verdade e Vida, tá? Tem uma página que é chamada Cuidado de Si. Ele fala, ter cuidado consigo mesmo é trabalhar na salvação própria e na redenção alheia. Esse é o caminho lógico para a aquisição de valores eternos. Então, mais uma vez, a gente pode ver, né, a nossa responsabilidade, não só como espíritas, não só como cristãos, mas como pessoas, né, de trabalharmos na nossa própria melhora e da gente contribuir na melhora também, né, dos nossos companheiros de jornada. Aí agora, o que a gente pode entender, né? Como que a gente trabalha no nosso esforço no bem? Em primeiro lugar, no esforço da gente se melhorar, né? E em segundo, da gente trabalhar no bem e trabalhar também, né? Nessa colaboração aí de um planeta melhor, né? De uma humanidade melhor. A gente entendeu um pouquinho sobre a disciplina, né? E agora a gente vai entender que para ter disciplina a gente precisa ter vontade, né? E aí a gente vai agora analisar o que significa isso, né? O que é o poder da vontade na visão espírita. Aí a gente foi lá no livro A Gênese, no capítulo 14, entender um pouquinho o que é a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Né? E aí a gente parte lá para o Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, no capítulo A Vontade. Uma coisa muito interessante, né? O Emmanuel ele fez uma comparação muito interessante sobre a vontade. Ele diz que a nossa casa mental, ele divide a nossa casa mental em vários departamentos. Do desejo, da inteligência, da imaginação, da memória. E ele garante que acima desses departamentos está o gabinete da vontade, né? Que a vontade, ela é a nossa gerente, ela é a gerente, né, dos nossos departamentos mentais, dos nossos sentimentos, né? E para simplificar, a dona Sueli Caldas Schubert, no livro Mediunidade, Caminho para Ser Feliz, ela tem um capítulo também só sobre a vontade. Ela explica que a vontade é a vontade que atua por escolha da razão, mudando o teor dos pensamentos, né? E o Leon Denis, ele fala que a vontade é a maior de todas as potências. Ela pode atuar com intensidade sobre o corpo fluídico e ativar-lhe as vibrações. A gente pode entender que quando a gente aprende a exercitar a nossa vontade, a gente coloca em movimento, em prática, a nossa disciplina, né? Porque a disciplina, ela precisa da vontade para que a gente possa atingir o nosso objetivo. E a nossa vontade, ela é uma grande potência, né, da alma. Ou seja, ela é uma poderosa força oculta que está dentro de cada um de nós, né? Está contida nas profundezas da essência do nosso ser. Por isso a gente precisa da instrução, né? A gente precisa do estudo para a gente se conhecer, a gente precisa do estudo para poder entender o Evangelho, para poder compreender as mensagens de Jesus, e a gente precisa do estudo para poder entender essas potências que a gente tem dentro de nós. E para que a gente faça esse movimento, né, de mudança de hábitos, né, de reforma moral, a gente precisa querer. E a gente precisa entender o que é a nossa vontade. O Leon Denis, ele vai além, né? Ele diz que essa vontade, ela pode ser confirmada por
todas as grandes doutrinas. Aí ele cita no livro duas frases importantes. A primeira foi Jesus que disse, que é o reino dos céus está dentro de vós, e a segunda ele traz uma frase dos Vedas: tu trazes dentro de ti um amigo que não conheces. Então a gente pode perceber, né, como as duas doutrinas estão ligadas, né? O Leon Denis também dá um exemplo do poder da vontade, do exercício da vontade. Aí ele cita uma prática que acho que agora está ficando bem conhecida aqui no Brasil, que é uma prática da Índia, que é o Hatha Yoga, né? Que é muito comum essa prática lá. Ela consiste em suprimir o sentimento da dor física e tem como função ser também um instrumento para a melhora da concentração da mente, através da meditação, né? E da prática mais comum aqui é na realização de algumas posturas, né? De algumas posições que as pessoas chamam de asanas. E essa prática, ela envolve a busca do equilíbrio, corpo, mente e espírito. E agora uma reflexão final, né, para a gente finalizar. A construção e a edificação desse reino, né, o reino dos céus que Jesus destaca, começa no íntimo de cada um de nós. Isso representa uma necessidade da gente cultivar a nossa vontade, de realizar uma reforma interior, uma reforma moral, uma renovação de pensamentos e valores, né, e atitudes perante a nossa vida, né, perante ao nosso próximo. E isso requer disciplina, né? Por isso a gente deve ficar atento aos nossos desejos. E nós devemos sempre procurar nos questionar, sinceramente. Será que o que queremos está ligado apenas às coisas materiais? Né? O que me move? Será que estamos realmente dispostos a essa transformação, a essa mudança, né, dos nossos maus hábitos, de nossas más tendências? Será que estamos realmente dispostos a servir nessa obra do Cristo, né, fazendo a parte que nos cabe, ainda que mínima? E assim, para que a gente possa contribuir para o aperfeiçoamento de todos nós, desse planeta, né? A gente sabe que convocado nós já fomos, porque senão não estaríamos aqui nesse momento, né, reunidos em nome de Jesus. Então, o que nos resta? Nos resta apenas a iniciativa de darmos o primeiro passo. Para isso, precisamos ter a disciplina, usar o poder da vontade em nós, nos habituarmos ao trabalho, ao estudo constante, né? E necessitaremos do esforço, né? O esforço no bem, o esforço a nós mesmos e todos aqueles que estiverem próximos a nós, né? O que a espiritualidade amiga deseja de nós é que apenas façamos um movimento do nosso esforço próprio. Nada é fácil, né? Mas se a gente começar, eu tenho certeza que estarão à nossa volta, né, vários espíritos amigos ali torcendo e nos ajudando, né, para que a gente continue. Aí eu trouxe aqui, ó, a gente foi buscar no livro Evangelho de Chico Xavier, né, que é uma compilação de citações do Chico, né, que o amigo dele, o Bacelli, fez, e são várias compilações de várias coisas que o Chico falou. E a gente foi buscar algumas citações que ele falou sobre esforço, sobre mediunidade, né, e não tem exemplo maior para a gente aqui, né, do que o Chico Xavier, né, de mediunidade com Jesus. E aí ele fala assim, ó, mediunidade é assim, aprimoramento constante, luta sem trégua, contra o personalismo, exercício de humildade, estudo e devotamento ao próximo. Os obstáculos no exercício da mediunidade sempre me foram um desafio constante. Não me lembro de um só dia que tivesse atravessado sem problemas. Emmanuel dizia, Chico, o médium tem que deixar o problema de lado. Médium que não aprende a esquecer e seguir adiante, que não remove de dentro de si os obstáculos, compromete o trabalho. Então, a gente pode ver a vida do Chico, né, como um exemplo para nós. Tem uma parte desse livro que ele fala que na casa dele eles passavam muita necessidade, que raramente eles tinham feijão. Geralmente era arroz, chuchu, batata, né, e que ele sempre teve muito apetite, mas acabou se disciplinando a comer pouco, né? E aí um dia ele foi entender porque ele passava por tantas dificuldades, né? E ele parou para refletir e entendeu que como ele iria
ser um instrumento da mediunidade se ele tivesse sempre de barriga cheia, porque ele falou que se ele tivesse fartura em casa, ele comeria muito. E em muitos momentos, os espíritos amigos utilizavam a hora do almoço, né? Que ele, quando ele trabalhava, para que ele psicografasse. Né? Eu vou Então, botar ali o obrigado. depois ele passou a refletir e entender por que ele passou tantas dificuldades, que ele deveria realmente passar por essas dificuldades para que ele fosse um bom instrumento, né? Na mediunidade com Jesus. Então é isso, esse foi o nosso estudo, eu espero que vocês tenham gostado. Ficou um pouquinho longo, mas essa foi a nossa pesquisa. Se alguém tiver alguma pergunta. Tem uma irmã aqui que colocou: como conseguir manter essa vontade quando se trata de uma mente que não tem foco e não consegue se concentrar para a leitura? Aí é aquela coisa do esforço, né? A gente precisa se esforçar e o esforço ele também tem que vir acompanhado da prece, né? Como eu falei, quando a gente se dispõe a fazer um trabalho com amor, né? A espiritualidade reconhece isso e a gente pede ajuda em oração e insistência, perseverança, como Jesus nos disse ali no Evangelho. E começar Né? pequeno, né? De repente um pouquinho e vai aumentando depois. Isso ajuda, né? A gente manter um pouco do foco. Exatamente. 10 minutinhos por dia para começar de leitura edificante já ajuda. Uma página por dia já ajuda muito. Alguns grupos, quando trabalham com a evangelização, quando eu falo grupos, eu estou me referindo a outros grupos religiosos. Quando trabalham a evangelização, me parece que eles focam muito na questão da palavra de Jesus, no Evangelho, esquecendo-se, me parece também, esquecendo-se de que quando Jesus evangelizava, ele evangelizava pelo exemplo, ele evangelizava pelo trabalho que ele fazia, ele evangelizava pelas intenções que ele tinha de ver o outro pensando no bem e tentando buscar o bem. Então, às vezes, a gente pensa também que evangelizar é levar para as pessoas a palavra de Jesus. Evangelizar, eu penso que a evangelização se dá pelo trabalho para o crescimento do outro. O crescimento espiritual também pode ser pelo crescimento material, né? Porque as pessoas precisam trabalhar para comer, para vestir, né? Mas a evangelização pelo trabalho para que a pessoa se veja como um instrumento do bem. Porque algumas pessoas trabalham, o trabalho que elas exercem não é um trabalho que dignifica o outro, né? E é um conceito de trabalho, né? Uma pessoa que trabalha num bar vendendo cachaça, vendendo cigarro, né? Ela acredita que ela esteja trabalhando. Ela está trabalhando, sim, mas ela está trabalhando por um outro caminho, né? Então, o conceito de Por isso a trabalho é um importância da conceito gente se muito instruir, amplo. né? Saber das coisas, buscar o conhecimento para entender, né? Exato. Cada ofício. A gente tem que Eu, ficar eu, eu atento esqueci de aos falar conceitos, né? sobre isso. É um ponto importante que você falou, dona Josinete. Amanhã a gente tem o último dia, né, do nosso evento de carnaval, nosso estudo, que vai falar de Jesus, Kardec e nós, com a nossa irmã Rita. A gente espera aí que todo mundo possa participar novamente, né? E aí, Alguém quer pessoal, falar? para quem também, só lembrando novamente, para quem não estava antes, comenta no chat se o evento do ano que vem vocês prefeririam online, ou presencial, ou híbrido. Aí é só deixar no chat aqui quem puder. Rita, você Sugestões gostaria de também. completar alguma coisa? Eu acho que a gente tem que, em relação ao trabalho, a Jesus, lembrar que nós estamos no mundo de prova e expiação.
ainda. Então, espíritos encarnados aqui estão em várias faixas evolutivas. A palavra, ela é importante, ela precisa ser levada, inclusive no meio espírita, e que saia desse meio espírita e vá para outros meios. Só que a gente evangeliza muito mais pelo nosso exemplo. O ideal é que o outro nos adivinhe cristão, mais do que religioso. Mas nós precisamos da palavra. A evangelização, ela precisa ser nesse tripé, né? Palavras de trabalho, porque os espíritos dizem que o nosso dever tem que ser retamente cumprido, e não pode ser só cumprido. Retamente cumprido, uma diferença enorme. Depois ele estudou, porque ele tinha só até o 4º ano. Ele mesmo fala que os espíritos, né? Ele aprendeu muito com os espíritos, que Emmanuel teve muita paciência com ele. Então, o Chico também estudou. E dizer que o Chico fez um esforço no bem está forçando um pouco a barra, né? Mas vamos fingir que ele fazia um esforço no bem, que não era o caso. Mas como ele também veio nos ensinar, ele mostrou, que o Chico mostrou muito como é que é fazer a caridade. Então ele cumpriu retamente o que o Emmanuel sugeriu a ele. Então é isso, né? A gente traz esse temas para a gente ficar pensando, porque tem que trazer um incômodo. Sim. Né? Esses temas têm que nos incomodar. Como é que eu estou? E a doutrina espírita, ela pede um estudo, não como a nossa irmã Priscila falou, para o nosso ego, mas porque eu preciso separar o joio do trigo. São muitas informações e muitas informações equivocadas. Então é isso. Se alguém quiser falar mais alguma coisa. E agora falou, caiu-me como uma bigorna, né? Porque estando no serviço público, realmente a gente vive numa seara de queixumes, né? E como o João diz, né? A gente ainda é pago por isso. E assim, majoritariamente, eu acho que quaisquer um de nós permeamos a seara dos que não são espíritas, né? Porque assim, eu sempre acho que quando eu estou eu acho, não tenho certeza, dentro do centro, eu só falta levitar. Mas a verdadeira prova, expiação, é quando a gente coloca os pés para fora, né? É lá na fila do mercado, do banco, são os 30 alunos gritando ao mesmo tempo, a parentela, que é a nossa primeira prova, né? Que é aquele que entra na nossa casa sem convite, e o mesmo a gente o faz. E essa questão do foco em tempos de tecnologia avançada, em tempos de correria, em tempos de que você não tem tempo, em que a ampulheta nem mais areia tem para correr, então a gente fica um pouco assim. E quando eu me ative, quando alguém citou aí, falou assim, pelo menos 10 minutinhos, eu sempre me lembro que João fala uma coisa, né? Quem dera se pudéssemos ter 50-50, né? É impossível, né? No mundo em que vivemos ainda, 50-50, né? Mas quando eu falo, poxa, não é nada, né? Dentro dessas 24 horas, você destinar 10 minutinhos numa leitura, ou pelo menos uma prece, que seja, né? Bom, gente, participem amanhã, não me deixem só. Fazer, Lívia, a prece, por favor. Então tá bom, quiser. vamos lá. Senhor Jesus, agradecemos, mestre amigo, mais uma vez por todas as palavras aqui proferidas, Senhor. Que em nosso âmago possa tocar nosso espírito e cada vez mais ressoar a tua energia benéfica em nós, o teu amor. E que, Senhor, amanhã, no nosso último dia de evento, também possa ocorrer tudo da mesma forma, tudo com muito carinho, muito amparo. E agradecemos, Senhor, mais uma vez a espiritualidade amiga por nos oferecer esse evento também, Senhor. Muito gratos, que assim seja, graças a Deus. Até amanhã, pessoal.